boa noite a todos. Para a Marilene estar aqui mais uma vez, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, trazer um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? A Laura já acabou um pouquinho com a minha surpresa, né? Mas hoje a intenção seria falar sobre o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Mas não deu tempo de montar, e aí eu trouxe então esse filme aqui para a gente ver um pouquinho, né? Porque A Caminho da Luz vai contar um pouquinho da história. Vocês conhecem esse filme? Conhece? A Dora já deu a pista aqui, né? É o filme Uma Noite no Museu. O que vai acontecer nessa noite no museu vai trazer vários pontos da nossa história, vários personagens da nossa história, né? Mas aqui hoje, em primeira mão, vocês vão assistir Uma Noite no Museu 4, porque nada mais é do que uma ida aos primórdios do nosso planeta para estudar, à luz da doutrina espírita, a compreensão de como foi a formação do planeta e como até hoje a gente está chegando até aqui, mas isso aos poucos, né? Então nós vamos contar um pouquinho de história. Bem, nos últimos estudos que a gente vem trazendo aqui, a gente vem falando um pouco sobre escala espírita, um pouco sobre a evolução dos mundos, né? Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos felizes e mundos, né, ditosos. Então aqui, para a gente começar a entender a história do nosso planeta, né, do planeta Terra, eu peguei essa passagem na Revista Espírita que fala assim, Kardec fala assim para a gente: para conhecermos bem alguma coisa e dela fazermos uma ideia isenta de ilusões, é preciso dissecá-la em todos os seus aspectos. Ou seja, para a gente entender como nós estamos hoje, vivendo hoje nesse planeta, a gente tem que vir esmiuçando e buscando desde a sua formação, para poder entender até mesmo esses conflitos sociais que a gente tem hoje no planeta, né? Então, assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, a não ser observando desde o mais humilde criptólogo, que é esse musgo aqui, ó, que está carregado no caule dessa linda árvore, né, desse carvalho. Então, para a gente entender hoje o que a gente passa hoje, vamos voltar lá nos primórdios, na elaboração e no surgimento do nosso planeta. Então, o nosso tema de hoje é sim A Caminho da Luz. Para quem veio acompanhando a série, né, que eu venho trazendo, a gente vem fazendo uma sequência de estudos. Então, hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso de Emmanuel. Mas ele é claro a dizer que ele não vai contar nenhuma história que hoje você já sabe. É a mesma história contada nos livros de história que a gente estuda lá na escola, mas ele vai trazer uma outra visão, um outro olhar. Então a nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então, como a gente sabe, né, é muito maior a influência dos espíritos em nossa vida do que a gente imagina. E nada também é diferente nessa construção do nosso planeta. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da formação do planeta Terra. Curiosos? Bastante. Já leram esse livro, O Caminho da Luz? Já leu, Bruno? Só o Bruno leu? Ótimo, então vai ser coisa nova. Mas isso aqui é só um pouquinho do livro. Convido a ler toda a obra, né, porque a gente vai pegando aqui alguns pontos principais de alguns capítulos. E o livro é muito rico. Então vamos lá. Desculpem a minha pronúncia aqui, que eu não sei muito lá do hebraico, não. Mas está lá, na Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamim ve'et haaretz. Viu? Conhecedores da Bíblia, sabem o que está escrito aqui? Ó, esse aqui sabe, isso mesmo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Mas, à luz dos ensinamentos e explicações do nosso irmão Haroldo Dutra, né, que é um sábio, conhecedor, né, e tradutor da Bíblia, ele vem nos explicar que o verbo bará não é criar, mas sim moldar, transformar. E aqui Elohim não é Deus, mas deuses, no plural e com letra minúscula. Então, no princípio, os deuses moldaram a terra e os céus. Então, é bem diferente de criar, porque só um cria. Quem é que cria? Deus, fonte criadora.
inteligência suprema. Ele cria, mas ele tem seus prepostos, seus arquitetos, seus ministros, que vão o quê? Moldar a sua criação. E aí tem uma coisa bem diferente, então, da gente criar, da gente moldar. Vamos fazer uma analogia aqui. Por exemplo, vamos hoje pensar que a gente vai comprar um terreno, queremos construir a nossa casa. Primeira coisa que eu faço, o que eu faço para idealizar a casa? O que eu faço? Eu penso, né? Então eu começo a imaginar a casa que eu quero construir. Quem vai passar para o papel essa casa? Profissional. Qual profissional que passa para o papel? O que eu imaginei? Quem me ajuda a passar? A transformar aquilo? O arquiteto. Quem vai construir a casa? É o arquiteto? O pedreiro, né? Então cada um tem a sua função, que todas são importantes para no final chegar à construção da minha casa. Então, mais ou menos aqui no planeta Terra, a gente foi assim. Deus cria no seu pensamento. Temos os nossos ministros, que a nossa aqui, o exemplo, quem é? Do nosso planeta, nosso guia, nosso exemplo? Jesus. Os seus ministros, prepostos, é direto. O médium de Deus, Jesus. Então ele é um grande arquiteto. Mas ele precisa de pedreiros, pessoas que vão ajudar a concretizar aquele sonho. Então, Emmanuel nos traz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Dentre essa comunidade está o nosso governador planetário, que é Jesus. Então ele é um desses espíritos puros que regem todo o sistema, todo o universo. Então nós temos vários Cristos espalhados pelo universo. Vimos aqui no nosso último estudo também que a Terra não é o único planeta que possui vida inteligente. Lembra? Quem esteve aqui? Então, estamos aí com vários amigos nesse universo que é infinito. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos do qual é Jesus, um dos membros divinos. Bem, Emmanuel também nos conta que por 2 vezes esses espíritos puros se reuniram próximo à Terra. A primeira vez, exatamente quando foi feita a criação, a modelação dessa nebulosa, que a gente vai ver aqui de onde saiu. Então, quando foi feita essa primeira modelagem, esses espíritos se reuniram em torno daquela parte da nebulosa para dar origem à Terra. E um segundo momento, eles se reúnem também já em volta desse planeta construído. Qual seria esse momento? Vocês sabem? Todas as consciências crísticas se reúnem perto da Terra. Um momento grandioso para a gente, qual seria? Que precisaria de uma grande energia. Ninguém chuta? Qual foi o grande marco da nossa história? A vinda de Jesus. Então, durante o planejamento da vinda de Jesus, novamente esses seres crísticos se reúnem ao redor da Terra para planejar a vinda de Jesus. Então, até o momento foram 2 esses momentos de reunião. Tem o terceiro que é contado no final do livro, mas isso é para outro capítulo. Tá? Então a gente tem essa criação. Então ele conta que lá nos primórdios, né, uma parte da nebulosa solar é retirada do Sol. Então aquela nebulosa extremamente quente, que do Sol é muito quente, começa a ser moldada pelos prepostos e a gente vai tendo o resfriamento dessa camada de acordo com o seu contato com os ares do universo, que é frio. Então ele conta que na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao nitrogênio. As bastidores atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias molduradas no orbe terrestre. Lembrando também que a gente sabe que de tudo vem de onde? Do fluido cósmico universal. Esse fluido que nos envolve nesse momento. Lembrando uma grande analogia que a gente se vê como peixes dentro do oceano. Então nós somos os peixes e todo aquele fluido, toda aquela água que nos envolve seria esse fluido cósmico universal. E desse fluido nós retiramos tudo. Toda a matéria que nós vemos vem desse fluido que não é diferente do que a gente tem aqui. Então no frio dos espaços, né, do universo, esse frio vai condensando toda essa matéria quente que é retirada dessa nebulosa solar e vai transformando essa atmosfera que a gente tem no planeta Terra. Então são gastos bilhões e bilhões de anos. A nossa ciência diz que a idade do nosso planeta data de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E a gente vai ver aqui como que isso vagarosamente vai chegar nos dias de hoje.
Então nada na construção divina acontece do dia para a noite. Tudo tem o seu acontecer, tudo tem o seu planejamento. Jesus, então, com as suas legiões de trabalhadores divinos, né, organizam todo esse cenário da Terra. E isso vai demorar milhões e milhões de anos. Os primeiros habitantes da Terra, quem vocês acham, né, além dos minerais que já estavam sendo resfriados, né, ali na toda a crosta terrestre, quem vocês acham que foram os primeiros habitantes da Terra a aparecer? Quem chuta? Quem chuta? Quem foram os primeiros habitantes? Ninguém? Conhecem a forma? Não, né? Mas olha só, prestem atenção na data. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Há apenas 1,5 bilhão de anos é que apareceu a primeira forma de vida. Então demorou cerca de 3 bilhões de anos para aparecer este pequeno ser, que são as células albuminoides, as conhecidas amebas, que nos causam muitos transtornos ainda quando a gente pega alguma infecção intestinal por causa de uma ameba, né? A gente realmente se acaba com a infecção desse pequeno ser que nos causa muitos problemas. Então, todas essas organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura técnica dos oceanos. Então, sim, aquela teoria de que a vida surgiu dos oceanos, ela é positiva. Lá foi que desenvolveram as primeiras células que vão trazer a vida que a gente tem hoje. E aí passa-se mais alguns bilhões de anos, né? Há apenas 590 milhões de anos atrás, milhares de anos foram precisos para que esses operários do serviço da elaboração paciente das formas, elas foram se multiplicando e formaram os primeiros reinos vegetal e animal, que parecem se confundir nas profundidades oceânicas. Então esse reino vegetal e animal se confundem lá no fundo dos oceanos, fazendo a sua evolução. Então, olha, cerca de 1 bilhão de anos para sair dessa forma e chegar nessa pequena forma também simples. Então tudo é muito vagaroso. E aí a gente anda um pouquinho mais de alguns bilhões, que aqueles seres começam a se desenvolver. E a gente tem os primeiros seres que saem dos oceanos, que são os que a gente conhece hoje como os anfíbios. Então esses seres vão saindo dos oceanos e vão ganhando a nossa terra, né, a parte terrestre. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, que é o quê? Hoje, as nossas riquezas carboníferas, o nosso petróleo. São aquelas árvores lá de milhões e milhões de anos que foram se deteriorando, se acumularam nessa terra e hoje a gente tem o petróleo. Então isso é bilhões e milhões de anos. E aí, há apenas 248 milhões de anos atrás, surgem as primeiras formas mais vamos dizer, avançadas. Então, esses artistas da criação, ou seja, esses prepostos de Jesus, esses espíritos superiores que auxiliam Jesus em toda essa transformação do homem, começam a efetuar vários ensaios laboratoriais. Realmente faz os ensaios que a gente tem hoje dentro dos laboratórios, também acontecia isso a todo momento. E a gente tem o primeiro surgimento, então, desses répteis, né? E esses animais horrendos, que é da era o quê? Quais são aqueles animais? Da era dos dinossauros, né? Então, são esses seres que começam a se transformar para trazer a vida que a gente tem hoje, tá? Isso tudo há apenas 248 milhões de anos atrás. E assim vem a vida na Terra, sempre ao olhar de Jesus e dos seus espíritos superiores que vêm trabalhando junto com todos os outros. Então, vem a grande pergunta. Quando foi que apareceu o primeiro ser humano na Terra? Quem vai lá buscar na Gênesis? Alguém já conseguiu ler a Gênesis aí? Buscar lá na Gênesis, Kardec? Você fica lendo, buscando onde que foi, né, a data, o local, a hora que surgiu o primeiro ser humano na Terra. Mas ele não conta pra gente, porque isso é o elo perdido. E a gente vai entender que o reino animal experimenta as mais estranhas transições do penitenciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Lei de seleção natural. Isso me lembra uma pessoa que vem estudando aqui a ciência, principalmente a parte da biologia. Alguém lembra? Lei de... Opa!
Darwin, né? Então Darwin já estudou o quê? Que o meio vai selecionando as espécies mais aptas a sobreviverem naquele meio. E sim, só que nada é por acaso, tudo gerido por espíritos superiores que vão conduzindo essa evolução. Então, o que seria o antepassado dos homens? Seria o macaco o antepassado? Será que nós viemos do macaco? Lembrando que na doutrina espírita a gente aprende que nós somos princípios inteligentes que vamos migrando do reino mineral, na sua experiência da agregação da matéria, a gente migra para o reino vegetal, ganhando já a experiência das sensações, a gente migra para o reino animal, já com a experiência dos sentimentos, mas a gente ainda não consegue o quê? Pensar e raciocinar. Só no reino hominal que a gente, esse princípio inteligente se transforma em uma unidade e tem a capacidade de raciocinar, de imaginar, e aí sim a gente se diferencia dos outros seres da criação. Então, que história é essa de Adão e Eva, né? Que Deus criou Adão, né? E depois vem toda a criação de Adão e Eva. Adão e Eva nada mais é do que uma lembrança de irmãos nossos que vieram de outro orbe e aqui adentraram. Então é como se a gente saísse daquele paraíso, daquele planeta desenvolvido, todo já avançado, e caísse num mundo, num planeta onde tinham só seres animalescos, como os macacos e outros seres que a gente tem aqui. Então essa visão de Adão e Eva nada mais é que uma lembrança de os irmãos que nós vamos estudar aqui hoje. Tá? Assim também como as personalidades de Caim e Abel. São histórias que trazem, a gente vai ver aqui, as personalidades desses seres que vieram de outros planetas. Caim, na sua versão revoltada com o que aconteceu, e Abel já com aquele ser mais sereno, resignado, que aceita as coisas do Pai e que vai viver tentando, né, a sua evolução. Então, procuramos ainda, né, aonde foi que surgiu o primeiro ser humano. Quando foi que o primeiro espírito conseguiu encarnar aqui, nesse planeta Terra. E Emmanuel nos traz, quem foram os primeiros antepassados do homem? Lá no período terciário, lá atrás, cerca de 5 a 2 milhões de anos atrás, sob a orientação das esferas espirituais, sempre nós somos coordenados por espíritos superiores. Notavam-se algumas raças de antropóides. Né? Quem são esses antropóides? Antropóides é uma classificação onde estão incluídos os primatas, os macacos e também os homens. Então, Emmanuel nos traz a seguinte explicação: que os antepassados do homem terrestres, eles coincidem com a evolução dos símios, que são os macacos. Então, desde os primeiros macacos até a evolução que a gente tem hoje do chimpanzé, que é o mais avançado, coincidiu essa evolução, o pico dessa evolução, com o aparecimento do primeiro antropóide que recebeu o espírito, né? E para se formar, então nós temos do centro da humanidade, da nossa humanidade. Então, daí as nossas sorologias serem muito parecidas. O nosso DNA é muito parecido realmente com o do macaco. Por quê? Porque as esferas espirituais aproveitaram este corpo, que aqui já estava, e a gente vai ver que fizeram várias alterações em seu laboratório sideral para adaptar esse corpo a receber um espírito já diferenciado no reino nominal. Então essa convergência de ascensão dos símios com o aparecimento dos primeiros espíritos encarnados aqui é que traz essa similaridade entre os nossos códigos genéticos. Dúvidas, pessoal? Vê um pouco de história, mas a gente daqui a pouco vai entrar na parte aí. A grande transição. Então a gente vai pegar a grande transição. Então aqueles primeiros seres mais rústicos, né, mais primitivos, que realmente pareciam mais com macacos, né, com os primatas, tinham mais pelos no corpo. Por quê? Porque a gente tinha menos roupa, a gente precisava dos pelos para nos proteger das intempéries, as temperaturas extremas, de frio e de calor. A gente tinha braços mais longos, a gente tinha uma outra formação canina, porque a gente precisava caçar para sobreviver, precisava se alimentar. Então toda a conformação do corpo era muito diferente dessa que a gente tem hoje. Isso a gente vai sempre evoluindo, né? Então o curso vagaroso dos séculos, ele traz para a gente que esses povos foram se ramificando, foram se distribuindo pelo planeta Terra. E aí lá no plano espiritual é que aconteceu a verdadeira mutação genética para que os nossos corpos cheguem ao que são hoje.
Então ele traz que os séculos correram, né, experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível, ou seja, os espíritos que auxiliam Jesus, operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente. Então, a gente sabe também que esse corpo material, ele é moldado pelo nosso perispírito, que é um corpo mais fluídico, né, menos denso, que envolve e dá forma ao espírito, que a gente não sabe muito que forma que tem, como se fosse uma mônada, uma luz. Então a gente precisa desse perispírito para moldar esse espírito e ele vai formar, ser modelo para esse corpo mais denso que nós temos aqui. Então essas alterações foram feitas no perispírito, lá no plano espiritual, para quando ele encarnasse, ele moldasse um corpo mais perfeito. Tá? Então de lá foram feitas essas alterações para que a gente alcançasse o corpo que nós temos hoje, que é bem diferente do corpo que a gente vê lá dos homens das cavernas, que a nossa ciência vem descobrindo e trazendo para nós, né, ao longo da história. Não é verdade? Né? Bem diferente do nosso corpo, bem mais adaptado. Enfim, então a gente chega na grande transição. Lembrando que a gente tem os mundos primitivos, de provas e expiações, os mundos de regeneração, felizes e ditosos. Nós estamos em qual fase? O que o Espiritismo traz para a gente? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas então nós somos o quê? Mundos primitivos. O mundo primitivo que era habitado por aqueles seres ali que a gente viu, mais rústicos, mais primitivos. E para nos ajudar na transição de primitivos para provas e expiações, lá, já ouviram falar de Capela? É um planeta que a gente deu esse nome da constelação de Cocheiro, que os nossos aí astrônomos botam nesse mapa, né? Que a gente não consegue ver muito ao olho, mas tem lá a constelação de Cocheiro, e nesse planeta Capela vai vir irmãos que vão contribuir com a nossa evolução. Né? Lá naquele planeta passava também por uma grande transformação que a gente passa hoje. Hoje nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então lá em Capela, nesse momento que nós estamos passando agora, aconteceu lá há milhões e milhões de anos atrás. E aqueles espíritos que lá não se comportavam mais, vieram para onde? Para a Terra, para nos auxiliar. Então, há muitos milhões de anos, né, esse planeta que era muito parecido com o nosso, a sua formação é muito parecida com a nossa, porque a natureza não dá saltos, então as coisas têm que ser realmente parecidas. Então, lá em Capela, que tinha toda uma atmosfera parecida com a nossa, vieram esses irmãos trazidos de lá para contribuir com a nossa evolução. Por quê? Imagine nós hoje sendo degradados para um planeta onde tem lá os seres primitivos da caverna. Nós iríamos chegar com a nossa evolução intelectual e a contribuir com eles também. Foi o que aconteceu com o pessoal de Capela. Eles vieram para cá para contribuir com o nosso avanço. Né? Será que é bom a gente sair de hoje de onde nós estamos para ir para o mundo primitivo? Vocês gostariam? Gostariam de sair daqui para um planeta daquele lá, hostil, né? Ter que caçar para se alimentar, ter que fugir para não ser comido por algum animal, né, mais grotesco? Não é nada bom, né? E vocês acham que eles gostaram de vir para cá? Hein? Sem internet, imagina? Sem smartphone, sem fogo, né? Não, fogo já tinha, né? Tinha descoberto o fogo. Mas imagine como é a gente ser degradado, né? E vocês acham que isso hoje é possível? O que vocês acham? É possível a gente sair daqui, a gente desencarnar e ir para um planeta desse? Lá primitivo? Vocês acham que isso é possível? Só é, né? Só é. E ai de nós se não fizermos muito bem o nosso dever de casa, que nós vamos sim ser degradados. Se nós não acompanharmos a evolução do planeta, nós sim vamos lá contribuir no planeta primitivo. Então aconteceu isso, né? Como está acontecendo agora, olha só se vocês não vão ver similaridade. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. A gente tem espírito rebelde aqui hoje? Muitos, né? Porque parece que agora estão a toda, né? Lá existia o caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Exatamente o que está acontecendo aqui agora. O planeta quer evoluir, nós queremos evoluir, mas ainda existem irmãos que se comprazem em fazer o mal, né? Em deturpar, em causar coisas ruins para os outros. Então esses irmãos
continuam querendo coisas ruins, infelizmente vão ter que também deixar o nosso planeta como aconteceu lá. Então, uma ação de saneamento geral, exatamente assim, saneamento geral. Opa, já que esse pessoal aqui não quer acompanhar a evolução, vamos colocar eles no local que eles vão contribuir em aprender. E foi isso que aconteceu. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turma de seres sofredores e infelizes. Para onde que eles vieram? Para esse hospital, para essa escola que é o planeta Terra. Então nós estamos sim num hospital e numa escola para aprender, né? Infelizmente ainda mais pela dor do que pelo amor, aquilo que a gente tem que aprender. Mas Jesus, né, claro, em toda a sua misericórdia, em todo o seu amor, antes deles virem para cá, se reuniu com todos eles e deu, né, os seus votos de que iria sim trabalhar junto com eles, que enviaria os irmãos que iriam auxiliar todos eles nesse trabalho. E devido exatamente a essa promessa de que um dia ele viria até aqui, é que a gente tem tantos dos profetas anunciando a vinda de Jesus, porque lá ele prometeu, antes desses espíritos virem para cá, ele prometeu que um dia ele estaria entre nós, para nos auxiliar ainda mais nessa evolução. Então, por isso a gente vem alimentando desde milênios e milênios a vinda do Salvador, do Messias. É por causa disso, porque ele lá já havia prometido essa vinda. Então ele traz todos esses espíritos que lá sofriam e eram infelizes para o nosso hospital, para a nossa escola, que é o planeta Terra, para contribuir aqui com a sua evolução. Então a gente tem principalmente dividido 4 grandes povos vindos desse planeta. E quando eles chegam aqui no nosso planeta, já existiam aqueles seres primitivos, que já se formavam em algumas tribos. Então Emmanuel traz para a gente, quando aqueles espíritos degradados chegaram aqui no nosso planeta, a gente já tinha principalmente 2 grandes tribos, grandes raças. Entre as raças negra e amarela. A raça negra vivia principalmente num continente que chamava-se de Lemúria. Já ouviram falar? Lemúria? Alguma coisa da história lá atrás, algumas coisas místicas de Lemúria, Atlântida, que não são muito bem faladas, muito conhecidas, mas sim, Emmanuel nos traz esses 2 continentes. Então lá da Lemúria, que hoje a gente tem a África e um pedaço da Oceania, a Austrália, a gente tinha essa raça negra. A raça amarela na Ásia, que a gente tinha lá os mongóis, que hoje fazem o nosso povo amarelo. E aqui na Atlântida, que vai formar exatamente os povos da América, a gente tinha o povo da pele avermelhada, que eram quem? Os índios. Então, faz sentido, não faz? Com o que a gente tem hoje, né? Lá na África, a raça negra, na Ásia, a raça amarela, e aqui na Atlântida, a raça avermelhada. Então, quando esses espíritos degradados de capela aqui chegaram, já existia uma certa formação de alguns povoados, algumas raças, tá? Nessa ocasião já tinha o primata homens, que se encontrava regimentado em tribos numerosas. Então nós temos os 4 grandes povos vindos de Capela. E a gente vai estudar as características desses 4 povos e a gente vai ver que retrata exatamente muitos dos conflitos que nós temos hoje. Porque a gente sabe, né, a doutrina nos traz que tudo é a lei de causa e efeito. Nada é por acaso. Então tudo é causa e efeito. Se eu faço aqui, se eu planto aqui, eu vou colher lá amanhã. E nada do que nós estamos passando hoje é diferente disso. Aquilo que nós plantamos lá atrás, há milhões e milhões de anos. Então vamos conhecer um pouquinho desses 4 povos degradados de Capela. Mas, como eu disse, aqui já existiam 2 grandes povos, né? Então a mãe dos povos seria quem? Quem chuta? Lá, nos primeiros. De onde surgiu os primeiros seres que encarnaram aqui entre nós? De onde vieram? Nossa mãe África, né? Então nós devemos sim a esse continente a raiz de todos os povos aqui, né? Então lá foi um grande laboratório dessas mutações genéticas para chegar até hoje o que nós somos, né? Sempre conduzidos pelo plano superior, pelo plano espiritual. Eles já se organizavam em tribos. E a grande proeza dessa tribo é que eles conseguiam viver em harmonia com a natureza. Então eles já conseguiam respeitar a criação, viviam em harmonia com seus cultos, com todas as suas crendices e aprendizados, eles viviam em harmonia. Mas não basta só isso, né? Porque é lei do progresso, lei do trabalho. Então eles eram um povo muito acomodado. Então achar
avançados, só que a gente sabe que tudo está sujeito à lei do progresso. A gente tem que evoluir, tanto intelectualmente, como moralmente e espiritualmente. Então esse povo precisava evoluir, foi o que veio fazer o povo de Capela. E outra raça que estava aqui, além da negra, era a raça amarela, que a gente tem então a grande China milenar, aquele povo realmente que já estava aqui. Qual era a verdadeira virtude desse povo? Era um povo resignado que cultuava sempre a paz e com muita humildade. Então é um povo que hoje a gente vê, né, um povo mais tranquilo, né, mais voltado para a parte religiosa, né? Então tem essa tranquilidade, toda a parte oriental que vem trazendo grandes ensinamentos para a gente. Mas qual era a chaga, né? Qual era o problema dessa civilização da China? O egoísmo, o insulamento. Eles estavam bem, mas eles não queriam expandir e compartilhar todo esse conhecimento, sempre trazido pela influência dos espíritos superiores, com os outros povos. Eles não queriam transmitir aquele conhecimento para os outros povos. Qual é o maior monumento da China? Mais famoso? A muralha, né? Então, ou seja, eles se isolaram. E a gente sabe, né, que nessas leis universais do nosso Pai tem a lei de sociedade. E a civilização, o processo precisa de troca. É só na troca entre um e outro é que a gente consegue evoluir. Não adianta nada estar ali para estudar e saber para si. Ela tem que ir compartilhar esse conhecimento para ajudar outras pessoas a também, né, aprender e assim buscar o seu aprendizado e a sua evolução. Então o povo chinês tinha essa chaga, o insulamento, o egoísmo. Então precisava também arraigar para essa evolução. E aí a gente vem o primeiro grande povo trazido lá de Capela, né? A gente fica vendo essas construções magníficas e pensa, gente, hoje nós não temos tecnologia para carregar os blocos de pedra que formaram essas pirâmides. Como que eles conseguiram formar essas pirâmides? Como eles conseguiram construir? Tecnologia que eles tinham. Os cortes das pedras são perfeitos. Hoje a gente não tem maquinário para cortar daquele jeito. E aí tem várias as teorias, né? Extraterrestres, que nada mais são que eles, né? Estão vindo de outro planeta, são exatamente extraterrestres, como todos nós somos. Então, esse povo vindo era o povo mais evoluído intelectualmente lá do Orbe de Capela, né? Então, eles eram os menos endividados. Tinham vasto conhecimento já sobre toda essa parte da espiritualidade, né? Do que era realmente a questão de Deus, todo o entendimento que ele já tinha. E nenhuma civilização cultuava tanto a morte como os egípcios, né? Por quê? Porque aquela lembrança que eles já tinham do conhecimento, eles queriam viver o mais rápido possível aqui para poder ascender novamente aquele paraíso que eles perderam, que era lá em Capela. Imagina, aquele planeta já evoluído, eles têm que vir aqui no mundo primitivo. Então o que eles mais queriam era viver aqui, morrer para voltar para Capela. E Emmanuel diz que quase todos esses espíritos hoje já retornaram à Capela. Quase todos. E aí foi um ponto muito bacana que eu me atentou no livro. Por que quase todos? Porque alguns, por misericórdia, pela misericórdia de Jesus, pelo amor que Jesus desprendeu a eles nessa época que eles vieram para cá, se comprometeram com Jesus a ficar e a nos auxiliar, a evoluir assim como eles. Então é o que a doutrina nos ensina, né? Quanto mais a gente entende o que é Deus, o que é o amor de Deus, né? O que é isso que a gente ainda não consegue imaginar, mas quanto mais a gente entende isso, a nossa vontade de ajudar o próximo é cada vez maior. E isso me tocou um pouco, né? Porque alguns, mesmo depois de já terem quitado as suas dívidas perante as suas consciências, escolheram ficar aqui, nesse povo atrasado, primitivo, para nos auxiliar a chegar àquilo que eles eram. Então hoje a gente já não tem quase mais ninguém dessa civilização. Todos já retornaram para o seu planeta de origem. E nos trouxeram a grande ciência secreta, que se a gente for estudar, é a base de todas as religiões. Ali está. Cada um foi levando para o seu entendimento. Mas lá eles trouxeram para a gente essa ciência secreta. Então, uma ciência que a evolução na época não comportava. Já traziam curas, né, de algumas doenças. A gente vê lá nos hieróglifos, tudo, né, como aqui, ó, já faziam medicamentos e tudo mais, que naquela época eram coisas realmente muito avançadas. Então, nesse ambiente reservado, os ensinamentos muito partiam então da ideia politeísta de numerosos deuses. Por que eles tinham essa cultura politeísta?
Porque como eles tinham conhecimento de todas as manifestações da natureza, né? Todos os efeitos da natureza, as tempestades, como é que se diz? A evolução do vegetal, da frutificação, tudo é regido o quê? Por espíritos superiores. Então eles endeusavam o rei do sol, o rei do ar, né? Então todos esses espíritos que ajudam Jesus a manipular e a controlar os efeitos físicos eram cultuados como deuses, porque eles já tinham esse conhecimento que eram realmente os espíritos superiores. E impulsionados então pelas ordens superiores, eles são levados a construir essas grandes pirâmides. E Emmanuel nos traz quais eram esses grandes objetivos, quais eram os objetivos dessas construções. Primeiro, representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação. Então lá a gente tem o aparecimento dos primeiros iniciados, né, nas doutrinas secretas. Então de lá se estudava tudo, principalmente a parte de mediunidade, de cura, né? Então lá a gente tem principalmente Hermes Trismegistus trazendo esse aprendizado, né? A gente tem lá as leis herméticas, que traz muito do que a doutrina já fala, né? Da questão do conhecimento do todo, da polaridade, de que está em cima e está embaixo. Então isso é um grande básico que a gente tem hoje também na doutrina espírita. E trouxe exatamente um livro do passado, que hoje a gente consulta como forma de aprendizado. E Emmanuel crava para a gente lá no livro, que a par desses conhecimentos encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Então lá, há milhões e milhões de anos atrás, eles já nos mostravam o que seria o nosso planeta hoje. Então essa foi a grande contribuição desse povo egípcio, trazer para a gente todo esse conhecimento, esse avanço tecnológico. O segundo povo, os hindus, né? Principalmente os indianos, foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada. Foram eles as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, trazido na beleza dos Vedas. Então, se você for lá consultar no livro dos Vedas, tem muitos ensinamentos que são parecidíssimos com o que a gente aprende na doutrina, até também na Igreja Católica. Só que, ao seu tempo, foram evoluindo, né? Foram tomando a cara dos estudiosos. Era um povo mais espiritualizado. Esse povo já trazia lá do orbe o conceito de chakras, de corpos espirituais, da busca pela meditação, da importância dessa meditação, do silêncio, de buscar dentro de si a própria cura. Então era um povo que trouxe, que já era mais evoluído nessa questão. Tanto que hoje, né, quando a gente quer estudar meditação, yoga, né, essas técnicas mais complementares, mais de tranquilidade, de busca do meu interior, a gente vai aprender com esse povo lá, principalmente os indianos. Então eles sim já tinham esse conhecimento mais avançado. Mas todo povo tem a sua virtude, mas tem os seus problemas, né? Lembram que eles são espíritos degradados de capela, então tem as suas chagas. E qual era a chaga desse povo? O orgulho e a vaidade. Quando eles chegaram e se envolveram com os povos que aqui estavam, o que eles fizeram? O que a gente tem hoje, as castas, né? Então a gente tem os pares e os ares, aqueles que são as escórias da sociedade e os mais bem servidos da sociedade. Então eles fizeram a separação. Era um povo que, ao invés de agregar, separava. Então, também não contribuiu tanto para esse lado moral da população. Os hebreus era o povo de Israel, onde veio Jesus, né? Onde reencarnou Jesus. E tinha esse povo. Dos espíritos degradados, os hebreus constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Então era um grupo que tinha muito conhecimento, principalmente da cultura do Deus único. Era o primeiro a acreditar no monoteísmo, que existia o Deus único. E isso foi um dos motivos que Jesus reencarnou dentro desse povo. Mas também era o povo mais endividado moralmente. E aí tem a grande passagem de Jesus: eu vim para os doentes. Né? Então o povo hebreu era realmente o povo mais endividado dentre os quatro que vieram aqui, mas era o povo mais unido, que já tinha o conhecimento do monoteísmo, então era o mais preparado para receber. Tá? O orgulho desse povo, ele não queria compartilhar aquele conhecimento com os povos que aqui estavam. Deixaram gravados o Antigo Testamento em linguagem figurativa, verdadeiras pirâmides feitas de palavras e símbolos. Como é difícil a gente interpretar
né, o Velho Testamento, né, toda a sua linguagem rebuscada, figurativa, que a gente tem que realmente ter muita paciência para poder interpretar de forma correta. Então isso era a questão de não querer divulgar e compartilhar esse conhecimento. E dentre esse povo veio o nosso primeiro, né, enviado, o médium que era extraordinário, que foi Moisés, que recebeu a primeira revelação, que era as 10 leis mosaicas, né? E ele foi acrescentando conforme o seu conhecimento. Então ele veio nesse povo hebreu. E como a gente disse, os mais endividados, eu vim para os doentes. Então Jesus encarna nesse povo hebreu. O quarto povo, a gente tem os arianos, que são os indo-europeus, né? Esse povo era o Caim, era o povo mais revoltado que veio de Babel. Então, além de ele ser mais revoltado, ele tinha uma virtude. Ele a todo momento aqui na terra queria construir um paraíso perdido. Por isso esse povo, ele é responsável pelas grandes construções. E qual era a outra virtude? Quando eles aqui chegaram, eles não se isolaram, eles ficaram, como dizer, se ligaram ao povo que aqui estava, compartilhando todo o conhecimento que eles tinham, e assim foram impulsionando o crescimento daquelas raças que aqui tinham. E para ganhar também terreno, começaram a se espalhar pelo globo terrestre. Então essa questão de revolta com o degredo os fizeram se espalhar e buscar novas terras. Foi o que a gente conseguiu expandir exatamente por todo o planeta. Então esse povo foi exatamente o que nos trouxe esse ganho de terra dentro do nosso planeta. Qualquer coisa que vocês colocassem para eles, construir prédios e monumentos, eles iam lá e construíam. Mas tinha um grande problema moral, né? Um grande problema moral, de desenvolvimento moral. Então esse povo, se agregando a essa comunidade, foi trazendo conhecimentos de agricultura, né, de arquitetura, e foi trazendo verdadeiramente um progresso para as nossas raças. Só que esse progresso tem um lado ruim, que conforme a gente vai se expandindo, vai criando posses, vão criando o quê? A inveja, né? Eu quero mais, esse aqui é meu. E aí causou um grande caos naquela época, causando as primeiras guerras, exatamente por posses que foram trazidos por esses povos. Então, a grande contribuição de desenvolvimento também teve o seu lado ruim. E para acabar com essa bagunça, a gente tem o grande dilúvio, que é para acalmar os ânimos. E a todo momento a gente sabe que lei de destruição está lá. Lei de destruição acontece a todo momento. Então, a todo momento a gente tem os cataclismos, a gente tem os tsunamis, terremotos, tempestades, que vão mexer com o globo terrestre, que vão sacudir esses povos para buscarem essa evolução. Então, a gente tem, exatamente nessa época, os fenômenos geológicos, que a gente tem a mudança do nosso globo terrestre, que aparece como que a gente tem hoje. Então, lembra lá naquele último que a gente viu? Que aqui a gente tinha a Lemúria, né? Então, aquele continente que ficou aqui submerso, apareceu a África e a Oceania. A Atlântida também, que dá nome ao oceano, ficou submersa e apareceram outras partes de terra. Então, a gente teve toda uma mudança realmente no globo terrestre para que viesse novas estruturas. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, Jesus também, já conhecedor desse sentimento, sempre, a todo momento, nos envia espíritos para nos auxiliar à evolução, né? Então lá, nos bosques, a gente tem o começo da civilização celta, que é a civilização que deu origem também e encarnou Allan Kardec nos seus primórdios, né? Por isso, lá quando ele viveu entre os druidas, nesse povo celta, ele teve o nome de Allan Kardec, que foi falado pelo espírito, que agora eu não me lembro o nome, não lembro, né? Um espírito que fez a comunicação, está na revista espírita, dizendo que era conhecido de Allan Kardec nessa época, quando ele lá, na época dos druidas, também participou. E a gente vai ver que a grande doutrina druida já trazia os primórdios da doutrina espírita. Então aqui na revista espírita lá de 1858 traz essa doutrina secreta dos druidas. Eles tinham 3 escalas. A primeira escala era a
essas almas migrariam para o Abrete, que era o ciclo das existências, das provas e das expiações, que eles iam aprendendo, evoluindo, até chegar à escala de espíritos puros. Exatamente parecido com o que a gente tem, a escala dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e dos espíritos de primeira ordem. Então a gente vê que lá nos druidas, lá no povo celta, a gente já tem os primórdios da nossa doutrina espírita. E Kardec esteve encarnado lá entre os druidas, e foi uma das peças-chave para ele trazer também para a gente essa doutrina maravilhosa que a gente conhece. Seguindo, como a gente disse, então a gente viu que em todos os momentos a gente tem, pela misericórdia do nosso Pai, a vinda de espíritos para contribuir com a nossa evolução. E aí a gente tem vários pensadores, filósofos aqui, né, o nosso conhecedor, a gente tem Sócrates, Platão, né, Pitágoras, esses mais recentes. Mas a gente tem os conhecidos também, né, quem? Buda, né, que trouxe toda também a sua doutrina, que a gente foi estudar, tem muito já a ver com o que Jesus ia trazer. A gente tem Confúcio na China, Krishna na Índia, Sócrates e depois mais tarde Gandhi. São todos espíritos já mais adiantados que vêm contribuir com a nossa evolução. Então, a todo momento, pela misericórdia do nosso Pai, a gente vem recebendo esses espíritos para nos ajudar nessa evolução. E até que vem, como a gente viu, a vinda do nosso Mestre Jesus, que vem aqui encarnar entre nós exatamente para nos ensinar algumas de suas mensagens, né? E a principal qual que é? Qual foi a maior mensagem de Jesus? O amor. Então, desde todos os primórdios do planeta, a gente vem recebendo esses povos que vêm contribuir. Então, nada mais justo que agora a gente passando do tempo de provas e expiações para a regeneração, a gente também vai receber muitos desses povos que estão já se preparando para contribuir com essa passagem. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, alguém já leu? Conhece? Já traz para a gente que espíritos da Pleiade de touros, né? De touro, já estão permanecendo ao redor da nossa psicosfera, se ambientando para já reencarnar entre nós, assim como os degredados de capela, para contribuir com a nossa evolução para o mundo de regeneração. E aí a gente já vem acompanhando a encarnação de espíritos bem diferenciados. Já ouviram falar das crianças índigos, cristais? Você vê que são crianças já diferenciadas do nosso meio, né? São crianças que já vêm com uma evolução altíssima, principalmente intelectual, mas são crianças que ainda no seu emocional precisam muito da nossa contribuição, mas vão sim nos ajudar a passar de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, tá? Então, veio Jesus nos mostrar como ter vida e vida em abundância. Mas esse é o tema para o nosso próximo momento. Agradeço aí a paciência, a compreensão de todos. Hoje é um estudo um pouco diferente, que a gente vem contando um pouquinho da história, mas é fundamental para a gente entender tudo aquilo que a gente está passando hoje, nesse período de transição, e por que de tantos problemas a gente tem na nossa sociedade, que são trazidos lá nos primórdios de milhões e milhões de anos atrás. Gratidão. Qualquer dúvida? Tá? Muito obrigada.